pessoas frequentemente me perguntam: Laura, qual é o seu segredo? Como você consegue ler 7 livros ao mesmo tempo? Eu não consigo? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Não, mas agora é sério. Qual que é o meu problema? Eu sempre fui de ler um livro só. Tipo assim, começar um livro e terminar ele, mesmo que ele seja insuportável, porque eu não consigo fazer de outra forma. Mesmo quando o livro tá muito chato e eu tenho muita dificuldade de abandonar, e eu leio até o final mesmo que isso seja uma tortura. O que acontece é que eu perco a vontade de ler, e aí eu não consigo começar outra coisa, porque eu já tô envolvida naquela história, mesmo que seja uma história ruim, aí eu não leio aquela história e passo meses sem ler nada. Só que assim, as coisas estão mudando, os meus hábitos estão mudando também, então eu tô tentando variar um pouco, e aí eu comecei a pegar mais de um livro de uma vez. Na verdade, tudo começou quando eu decidi participar de uma maratona de leitura. Eu pensei que seria uma forma diferente de engajar com a literatura do que eu tô acostumada e não deu certo. Não deu muito certo, mas foi uma experiência legal, eu não me arrependo de ter tentado, foi bom ter tentado. Eu postei 2 vídeos lá no meu Instagram, no IGTV, sobre como foi a minha preparação e quais eram as minhas expectativas e como que foi o resultado desse processo todo. Então, se você quiser assistir, tá aqui em algum lugar para você acompanhar. Mas uma das coisas boas que essa maratona me proporcionou foi essa desmistificação para mim mesma de que eu não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo, que na verdade eu consigo sim. Só que tá meio complicado. Eu vou tentar elaborar à medida que eu vou falando dos livros que eu estou lendo no momento. Na maratona eu consegui terminar 2 e 2 eu consegui só começar. O que não é um problema pra mim por si só. A questão é que como nenhum desses 2 engatou 100% pra mim, eu acabei encaixando outras coisas e que também não engataram e eu ia pulando de livro em livro, até que eu parei pra pensar que talvez o problema não estivesse nos livros, mas em mim mesma. Então, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou tentar mostrar de ordem cronológica de como que eu cheguei a cada um desses livros e por que que eu não consegui me engatar com eles. E vocês vão perceber que eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro, então definitivamente o problema está em mim. Eu assisti alguns vídeos até antigos de booktubers e blogueiros em geral que eu gosto, falando sobre como que ler mais de um livro ao mesmo tempo facilita pra eles, porque quando você fica entediado de um, você vai pra outro. A questão pra mim é que quando eu ficava entediada de uma e ia pro outro, e o outro também era entediante, eu ia pra um outro, pra um outro, pra um outro, e foi assim que eu cheguei em 7. Todos os livros que eu tô lendo são livros bons, e cada leitura dessas tem uma razão de ser diferente, algumas mais urgentes do que as outras, mas não tá rolando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô lendo então 2 e-books no Kindle, 3 livros físicos, 1 quadrinho e 1 audiobook no Spotify. O primeiro deles, então, é Este Verão Imigrante Labá, da Olga Gonçalves, que é uma autora portuguesa, da qual eu gosto muito, que eu descobri na faculdade. Já li um outro livro dela e tenho muita vontade de ler esse daqui. Não é fluxo de consciência, porque não é a própria narradora que tá fluindo aqui, e sim as outras pessoas que ela tá acompanhando. O que, de certa forma, é a narradora através do storytelling. Até agora, pelo que eu consegui acompanhar, quem está contando a história é uma escritora ou jornalista portuguesa que está indo para o sul da França e nesse caminho ela encontra com outros migrantes portugueses, que é o contexto do livro, tanto desse quanto de outros da Olga Gonçalves, que é a imigração portuguesa no século XX. Eu acho lindo. Eu acho muito engraçado que em Portugal eles chamam Papai Noel de Pai Natal. E por que desde o mês passado que eu só consegui ler isso aqui? Porque se você não sabe o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou quem são essas pessoas, você tem que descobrir no meio do caminho, é meio difícil de se interessar pelo que elas têm a dizer. Mas eu tô gostando, eu tenho fé de que vai funcionar pra mim, e eu pretendo falar muito mais sobre Olga Gonçalves aqui. Eu tô lendo o Filhos de Sangue e Ossos, da Tomi Adeyemi, e por favor não fiquem zangados comigo, mas eu não consegui passar do capítulo 1. E não é porque o livro é ruim não, na verdade é bem legal, a ambientação dele é bem bacana. O problema é que o capítulo 1 é uma cena de luta, e eu não tenho paciência nenhuma pra cena de luta. Fica o povo lá brigando, aí batendo com bastão, aí fica rindo. Eu não sei, mesmo em filme eu tenho muita dificuldade de narrativa de ação, eu acho muito tedioso. E aqui eu tô tipo assim, eu sofri esse primeiro capítulo inteiro, demorei um dia pra passar dele, e nunca mais peguei. Então tá aqui, parado, travado, mas eu vou ler, prometo. Prometo não, né? Que ninguém tá me cobrando nada. Esse aqui, no vídeo de Bookshelf Tour, eu falei um pouquinho sobre ele, que foi um livro que eu ganhei de presente da minha professora, mas é um livro super aleatório da minha estante, que eu nunca pegaria ele pra mim. É de uma editora pequena, não sei. E assim, a história é bem interessante, fala sobre 2 crianças com seus 14 anos que moram em Londres, eu acho, e na cidade tem uma loja de um miniaturista que ele faz, tipo, navios e aviões de guerra de miniatura. Eu não sei, sinceramente, qual é a época disso aqui, eu acho que é logo
antes ou depois da Segunda Guerra Mundial. E aí eles vão lá comprar um negocinho. Só que, tipo, é uma linguagem tão rebuscada para as crianças falando. Não sei, não tô gostando muito não. Mas, vamos ver, né? É tão curtinho. Esse aqui também, provavelmente eu li ele, tipo, por algumas horas e depois larguei. Mas como eu pretendo continuar, eu vou considerar como leitura encaminhada. Temos também o Drácula. Eu comecei o Drácula. O que acontece? O Drácula, eu tô lendo para um projeto de leitura coletiva de clássicos de uma youtuber que eu gosto, que eu já falei sobre isso aqui. Eu li no mês passado, quer dizer, eu ouvi no mês passado o Morro dos Ventos Uivantes no audiobook no YouTube, que eu pretendo até fazer um vídeo sobre como foi essa experiência, porque foi muito maluca, mas eu adorei. E o livro de outubro, né, em homenagem também ao mês do terror, essas coisas todas, é justamente o Drácula do Bram Stoker, que eu tenho nessa edição linda da Dark Side, que eu mostrei no vídeo de unboxing. E o texto também é muito bacana, tanto a diagramação quanto o material de apoio. E eu sei disso porque eu só li o material de apoio até agora, eu não consegui entrar na história do Drácula. Aí tem um grupo no Telegram que o povo já tá, tipo, no capítulo 12 e fica conversando. E eu olho os spoilers tudo, porque eu não tenho paciência de ficar esperando, não. E como é clássico, eu não ligo muito pra saber o que acontece na história. Enfim, os textos de apoio são muito bons. Isso eu posso dizer pra vocês. Agora, se a história do Drácula é boa, não sei. Deve ser. O que eu aprendi até agora? Que nessa edição tem um texto do sobrinho neto, um negócio assim, do Bram Stoker, elogiando muito o trabalho que a Dark Side fez aqui. Tem um texto também da tradutora do livro falando sobre o trabalho que ela teve para traduzir. Inclusive, é a mesma moça que vai fazer a tradução do Morro dos Ventos Uivantes, que vai sair pela Dark Side, então eu estou ansiosa para isso. Tinha uma história com o Oscar Wilde, e também que não existe vampiro hétero. Isso daqui tá praticamente confirmado. É cânone. Então, falando nessa leitura coletiva que eu tô fazendo e no Morro dos Ventos Uivantes que eu li no mês passado, que foi muito bacana, eu me empolguei tanto que eu decidi começar logo outro audiobook para poder pegar o ritmo. Porque quando eu li ou ouvi o audiobook, porque uma vez que você se entrega ao mundo dos audiobooks, não tem mais volta, né? E assim, eu sei que muita gente usa vários sites e aplicativos, e eu sei que muitos deles têm, tipo, 2 meses de graça, mas tem que botar cartão de crédito, morro de preguiça, aí eu não quero fazer isso, não. O que eu fiz? Eu procurei no YouTube mesmo e no Spotify, e eu tô lendo agora, quer dizer, eu tô ouvindo agora, o outro clássico das Irmãs Brontë, que é o Jane Eyre. Eu tô ouvindo no Spotify e ele foi postado no formato de podcast. É muito bacana, você tem como pausar, avançar, ouvir mais rápido, mais devagar. O único problema é que tem um anúncio no início de cada capítulo de um negócio de cannabis pra dormir no ASMR, e isso me tira da vibe toda vez, eu tenho que ficar pulando. Mas enfim, eu posso até botar o link pra caso alguém queira escutar, tá em inglês no original também. Eu acho que eu ouvi uns 5 capítulos até agora, eu tô adorando a Jane, ela é uma menininha de 10 anos que obviamente não tá falando de tudo aquilo, né, que... Assim como todos os outros livros que um narrador adulto fala da perspectiva de quando ele mesmo era criança, é a voz do adulto emprestada para a criança, porque nenhuma criança consegue falar daquele jeito. Só que, tipo, sinceramente, a Inglaterra se acha um país tão desenvolvido, não tem um conselho tutelar para dar um cuidado para essa menina, para tirar daquela casa que ela sofre bullying familiar, como dizia minha irmã. Eu só vou ficar muito pé da vida se no final das contas ela ficar com aquele menino que fazia bullying com ela. Aí eu vou pessoalmente na casa da Charlotte ou da Emily, não sei qual que delas era, e descer o cacete dessa mulher, porque olha, que criança. O Memorial do Convento. É a minha primeira vez lendo Saramago, eu não sei por que eu nunca peguei pra ler, e também não sei por que nenhum professor nunca me pediu. Eu fiz 3 cadeiras de literatura portuguesa e nunca li Saramago. Eu acho que eles partiam do pressuposto de que, como era muito popular, a gente acabava lendo eventualmente em algum dia na vida, e aí passavam outras coisas menos conhecidas pra gente conhecer. Enfim, tô achando bom. A história é completamente maluca, a escrita do Saramago é completamente maluca também. Ele ganhou um Nobel de Literatura, afinal de contas, é porque ele não conseguiu usar a ponta, e todo mundo ficou achando maravilhoso. Então foda-se muito alto da janela de vizinho. Sobre o que é esse livro? É difícil de falar porque ele é um livro sobre Portugal, é sobre a história portuguesa. Ele é um romance histórico cujos personagens são um rei e uma rainha que aparentemente foram muito importantes. Esse rei, ele quer ter filho, só que não sei o que tá acontecendo, que ele arruma uma rainha lá no outro país e ela não pode, não tá conseguindo ter filho. Não cheguei na parte que explica isso ainda não. Aí, o que eles fazem? Eles arrumam um padre para dizer para eles assim, olha, se você quer ter filho, é só você construir um convento numa cidade lá e tal, e aí você vai ter filho. É tipo como se fosse uma promessa, né? Na verdade é uma promessa. Aí, o que acontece? Na verdade, eu acho que eles estão meio que se enrolando, porque
O padre é meio... Todo mundo é meio corrupto aqui. Aí ele descreve Lisboa na Idade Média como um negócio meio sujo, meio cheio de bosta por todo lado. Aí o povo fica se mutilando, se flagelando. Não tá fazendo nenhum sentido do que eu tô falando aqui, né? É assim que eu me sinto lendo esse livro. Tem uma história romântica também aqui de outros personagens que aparentemente são muito simbólicos e tem um misticismo e esoterismo em volta deles. Mas eu não cheguei nessa parte ainda. E eu espero que meu professor não esteja vendo esse vídeo porque era pra eu ter chegado já na última aula, então... Ai. Quantos que já foi? 6. Então tá faltando um, que é um quadrinho. E eu acho que esse aqui é o meu favorito até agora. Por quê? É gigantesco, são 500 e poucas páginas, eu acho. É uma coleção de 2 graphic novels e algumas tiras do Will Eisner falando sobre a cidade de Nova York. E assim, é o meu primeiro contato com o Will Eisner como artista. Eu já li alguma coisa arte sequencial. Eu deveria saber o nome desse livro, mas eu esqueci. Que é o livro teórico dele e me ajudou bastante, minha pesquisa de mestrado e tudo mais, é um grande clássico. Pra quem não sabe, o nome do prêmio, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, né, pra dizer assim, é o prêmio Eisner em homenagem a esse autor. Ele consegue fazer você se envolver com esses personagens que você nunca mais vai ver, sabe? São histórias super intensas, são acontecimentos super curtos na vida de cada um deles, que duram, tipo, no máximo 3 ou 4 páginas. E você nunca mais vai ver essas pessoas, vão ser outros personagens depois, como se eles fossem todos parte de um grande coletivo que é a cidade de Nova York nos anos 60 a 80, que é o personagem principal. A cidade é o personagem aqui. E isso é legal porque remete à sensação que você tem quando você está numa cidade grande, sabe? Que você vê uma pessoa, principalmente em transporte público, você fica entediado, fixado naquela pessoa, você imagina toda a história de vida dela, o que ela tá passando, você imagina os detalhes da fisionomia dela e nunca mais você vai ver. Eu acho que é assim que eu me sinto lendo esse livro, é como se eu estivesse num metrô lotado, mas quando você tá bem, sabe? Não quando você tá cansado voltando pra casa. E é mais ou menos assim que eu me sinto nesse livro. Como se eu estivesse num metrô lotado, observando as histórias dessas pessoas passarem diante dos meus olhos. A única crítica que eu tenho pra fazer pra Companhia das Letras quando ela foi editar esse livro é que, tipo assim, eu nunca vi, eu não sei se vocês já viram, quem que bota introdução no final do livro? Tipo, introdução, gente, o nome já diz, é aqui que tem que ficar. Mas enfim, eu tô com medo de falar besteira, mas eu acho que isso é nanquim. E de qualquer forma, os desenhos são lindos. E as histórias também. Ler 7 livros ao mesmo tempo pra mim tem sido uma experiência caótica que eu não recomendo se você se identifica comigo e com o meu estilo de leitura de alguma forma. Não dá certo. Acaba que eu não tô lendo nenhum, sabe? Mas é bom ter outras opções. Eu pretendo terminar todos esses livros. Quando? Não sei, também não importa, eu não tô com pressa não. Na verdade eu queria usar esse espaço pra tentar entender por que isso acontece, por que eu fico tão apegada a uma história ao ponto de não conseguir largar, mesmo sabendo que ela não tá me agradando. E por que quando eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, isso ao invés de me fazer engajar com essas histórias, faz com que eu continue aumentando a minha pilha de leituras em execução e não concluir nenhuma. Eu quero saber de você, quantos livros você costuma ler, se você também é igual a eu, se você pega um e vai com ele até o final mesmo se esteja ruim, se você larga mesmo, se você lê mais de um. Vamos conversar? Ai, não sei.